Você acaba de receber um e-mail. O e-mail foi enviado por uma garota chamada Melissa. Ao abrir o e-mail, tem um texto que está escrito o seguinte: aqui está aquele documento que você me pediu. Não mostre ele pra ninguém. E anexado ao e-mail está um documento do Word. Só que tem um problema aqui. Primeiro, você não conhece nenhuma garota chamada Melissa. Segundo, o que tem dentro desse documento do Word? Alguém poderia ter mandado o e-mail por engano, mas sua curiosidade está muito grande e você baixa o documento do Word. Ao abrir o documento, a única coisa existente dentro desse arquivo é uma lista enorme com um monte de sites de conteúdo adulto. Não somente isso, mas tinha contas com usuário e senha para você conseguir acessar sites pagos mais 18. Mas tem um pequeno truque aqui. Na hora que você abriu o documento do Word, o vírus ele se replicou. O vírus ele utilizava o Outlook, que é conectado ao Word, e mandava o mesmo e-mail para os primeiros 50 contatos da sua lista de e-mail. E bom, o vírus ele realmente só fazia isso. Por mais bobo que o vírus Melissa pareça, ele foi bem prejudicial para o mundo em si, afetando diversas empresas como a Microsoft, a Marinha e até a CIA, conseguindo causar mais de 600 milhões de dólares em danos ao redor do mundo. E diferente de outros vírus que destroem seu computador ou roubam seus arquivos, seus dados, o vírus Melissa era diferente. Ele realmente não fazia mal algum para o seu computador. Mas se esse vírus realmente não faz mal algum, como ele conseguiu causar tantos danos para as pessoas? Você deve estar se perguntando isso. Eu sou o Milk e hoje eu vou contar para vocês a história de um vírus que contaminou a internet. Antes de entendermos o vírus e como ele se espalhou pela internet e o caos que ele conseguiu fazer, vamos conhecer seu criador, David Lee Smith, um rapaz com 31 anos que morava em Nova Jersey. Ele era um programador e ele teve uma ideia bem questionável. Ele queria criar um vírus que se espalhava através do e-mail para zoar as pessoas e também servir como um alerta para você tomar cuidado com a internet. O vírus Melissa era até que bem simples. Ele é basicamente um worm. Se você viu meu vídeo sobre o I Love You, você deve saber como esse tipo de vírus funciona. Um worm é um vírus que se espalha através da rede e ele vai se replicando de máquina para máquina, utilizando uma rede de computadores para se espalhar. E para o vírus Melissa conseguir se espalhar tão rapidamente, o vírus utilizava um recurso muito utilizado nos programas do pacote Office: macro. Melissa é considerado um macrovírus. Dentro do Word e outros programas é muito comum ter macros. Basicamente, macro é um script que funciona como uma linguagem de programação, onde você pode armazenar um código na memória do computador para utilizar ele depois. Por exemplo, você pode fazer um macro para formatar texto de um jeito específico. Então, ao invés de todo dia você ficar formatando texto por texto, você faz uma sequência de código e coloca em um macro. E sempre que você ativar esse macro, ele vai fazer a função que foi definida para ele. Nesse caso, ele formata o texto sozinho. Isso serve basicamente para facilitar as coisas. Ele automatiza tarefas utilizadas com muita frequência. E sabendo disso, o vírus Melissa ele se aproveitava dessa função. Até porque programação é algo que permite muitas coisas e quando se tem uma falha, pode muito bem ser utilizada para o mal. Então, no momento que você abrisse o arquivo do Word, o vírus ele ativava um macro, que fazia o vírus se enviar para as primeiras 50 pessoas da sua lista de e-mail. Acontece que o vírus era ainda mais esperto. Para ter mais eficiência em se espalhar, quando o vírus era enviado, no título do e-mail estava escrito: mensagem importante para usuário. No caso, o e-mail foi programado para incluir o nome do remetente, então parecia que o e-mail tinha sido enviado exclusivamente para você, além do fato de que você recebia esse e-mail de um contato próximo. E com esse truque simples de utilizar um recurso do Word para se espalhar para os outros computadores e utilizando uma linguagem que deixa as pessoas curiosas, falando no texto do e-mail que a pessoa tinha pedido um documento e logo abaixo anexar um arquivo fazendo você ter curiosidade para baixar, o David ele conseguiu afetar pessoas em uma escala global. Tanto que o vírus Melissa ele foi o primeiro vírus a realmente causar danos prejudiciais às empresas de tecnologia. Pois como eu tinha dito, apesar dele não fazer nenhum mal para o seu computador, ele se espalhava muito rápido. O vírus se espalhava parecendo uma praga. Em pouco tempo, em torno de 300 corporações do governo não tinham acesso à rede de e-mail. O vírus conseguiu sobrecarregar os servidores, derrubando todos os e-mails por horas. E isso simplesmente afetou o mundo inteiro, pois todo mundo utiliza e-mail. A Microsoft sofreu bastante com isso, mas não somente ela, a própria Marinha dos Estados Unidos sofreu bastante danos e até o Pentágono foi infectado. O vírus ele conseguiu ser contido em poucos dias, inclusive
inclusive conseguiram rastrear o David. E para explicar isso, como ele foi rastreado, vamos voltar um pouquinho e explicar como o David conseguiu espalhar seu vírus tão rapidamente. 26 de março de 1999, em um grupo da Usenet, que basicamente é uma espécie de fórum que existia antigamente, o David, ele invadiu uma conta da AOL, que é uma empresa de internet basicamente. Enfim, ele hackeou uma conta dessa empresa para falar em alguns fóruns na internet. Ele usava um codename de Skyrocket, e dentro da Usenet, ele foi em um grupo de conteúdo adulto e simplesmente postou o arquivo do Word, falando que tinha login e senha de sites de conteúdo adulto. Pois como eu tinha dito antes, além da lista de sites, os logins e as senhas eram reais. Então ele postou um documento contendo uma lista de sites mais 18 dentro de um fórum para as pessoas conversarem sobre conteúdo adulto. E obviamente o post dele foi um sucesso. Com muitas pessoas baixando e abrindo esses arquivos por causa dessa lista, o vírus se espalhou muito rápido. E uma curiosidade, o nome do vírus Melissa é em homenagem a uma stripper que o David conheceu durante a faculdade. Depois de todo esse caos que estava acontecendo, um membro da AOL, junto com o pessoal do FBI, estava investigando o dono da conta Skyrocket por ele ter feito essa postagem envolvendo esse vírus. Até que eles descobriram que não foi o dono da conta que enviou essa postagem no fórum, e sim que a conta tinha sido invadida por uma outra pessoa, e foi assim que eles conseguiram rastrear o David. Então ele foi preso. Ele basicamente disse no tribunal que o vírus era para ter sido apenas uma brincadeira e um aviso para as pessoas, e apesar de ter sido considerado culpado, ele não teve uma pena muito grave. Ele ficou 20 meses preso e teve que pagar $5.000. E seu julgamento só foi ocorrer em 2002, 3 anos depois do lançamento do vírus. E essa sentença dele não se compara ao estrago que ele fez no mundo. As leis em relação a malware eram patéticas naquela época, e apesar de ter tido esse mal ocorrido, as empresas melhoraram um pouco sua segurança digital para evitar que mais coisas parecidas acontecessem. Inclusive a Microsoft gastou uma grana melhorando a segurança de seus programas. Mas vamos ser sinceros, isso não adiantou muito. Mas tá tudo bem, Bill Gates, você ainda é muito rico. E isso não durou muito porque no próximo ano, em 2000, viria a surgir o vírus I Love You, que com certeza causou muito mais prejuízo. E tem uma coisa muito específica sobre esse vírus que chega até a ser uma coisa engraçada, é que se você abrir o arquivo do Word em uma data e hora específica, no caso a data e a hora teriam que ser iguais, por exemplo, 8 de abril às 1h08, no caso seria 0108, a data e a hora estariam iguais, lembrando que nos Estados Unidos o mês vem primeiro. Se você abrir o vírus com a data e hora igual, ao invés de aparecer a lista de sites, iria aparecer uma mensagem dos Simpsons. Basicamente essa frase que aparece no texto é uma frase que o Bart fala em um episódio muito antigo dos Simpsons, mas eu não quero colocar aqui para não correr nenhum risco. E o Word simplesmente não fecharia, de modo que você teria que reiniciar seu computador, e se você tivesse algum projeto sem salvar, você perderia ele. Eu realmente não sei por que tem essa mensagem dos Simpsons, ou por que realmente acontece isso, não sei se é só uma pegadinha do David, mas é algo que é no mínimo engraçado. O vírus Melissa ele é bem icônico pelo jeito que ele é e as coisas estranhas que ele tem, como essa parada dos Simpsons. De todo modo, se inscreve se não for inscrito e clique em algum desses vídeos que tá aparecendo na tela. Tchau!